Bom dia, pessoal. Aqui é a professora Patrícia, de Ciências. A escola está muito triste, muito vazia sem vocês. É muito difícil andar pelo corredor da escola e não escutar o barulho de vocês, escutar vocês nos chamando, nos cumprimentando, né? Embora a gente saiba que, infelizmente, pela situação do país e do mundo, isso seja necessário para a nossa segurança, né? Eu sei que deve também estar complicado para vocês aí de casa, estudando em casa sozinhos, sem os colegas, sem os professores, para vocês poderem tirar as dúvidas, né? Mas vamos lembrar que a gente está cuidando da nossa saúde, né? Com esse isolamento social. Eu estou de fone de ouvido, pessoal, porque diminui um pouco o ruído externo, tá? Hoje, gente, a gente já vai começar num assunto novo, porque a gente já tinha concluído a parte de astronomia, né? Passei bastante exercício para vocês já. Então, eu já vou fazer a introdução aos estudos da física, tá ok, pessoal? Se por um acaso tampar alguma partezinha do slide, não tem problema, porque eu vou disponibilizar ele num formato melhor para vocês, tá? Na plataforma. Então, esse é só um formato para apresentação, para gravação do vídeo com vocês, tá ok? Então, vamos lá. Pessoal, qual que é a importância da física, tá? Lembrando, gente, física é uma coisa, estudos de educação física é outra coisa, tá? A educação física tem a ver com o corpo humano. Os estudos da física, eles têm a ver com outras partes da ciência, tá? Qual que é a importância da física, gente? A física, ela tá na energia elétrica, na energia mecânica, sonora, energia luminosa, com aquelas placas de captação de raios solares, sabe? Na energia calorífica, energia nuclear e em várias outras situações do cotidiano. Quando a gente fala de física, não é uma coisa longe da gente, pelo contrário. Existem várias coisas que acontecem no nosso cotidiano que são estudados pela física, tá bom? Mas o que é a física exatamente? A física, gente, ela vem do grego, da palavra physis. Ela é uma ciência que ela é pautada na observação, na experimentação e com isso nas leis matemáticas, na criação ou na aplicação de leis matemáticas, tá? A física ela veio para quê, gente? Ela veio para explicar os fenômenos naturais. Então, é na interação entre a matéria, entre o movimento, entre a energia, na interação dessas três coisas, a física estuda tudo isso, tá? A física, gente, ao contrário do que vocês pensam, não é uma ciência nova. Ela é uma ciência que veio de povos muito antigos, dos grandes filósofos, grandes pensadores da antiguidade. Eles já utilizavam a física para poder tentar explicar fenômenos, tá? Quando a gente tinha a observação do universo por diversos povos da antiguidade, eles utilizavam princípios da física e começaram a criar princípios da física para poder fazer essa observação e para poder tentar entender, interpretar o universo, a posição dos corpos celestes, a influência da mudança da posição dos corpos celestes na vida humana, tá bom? Quais são, gente, as divisões da física? Eu vou ter a física clássica e a física moderna, tá? A física clássica, gente, ela é dividida em mecânica, termologia, ótica, ondulatória e eletromagnetismo, tá? A física moderna, na teoria da relatividade, na mecânica quântica, na física atômica e nuclear, tá? Hoje, gente, a gente vai fazer uma breve introdução na física clássica, na mecânica, tá bom? Depois eu vou fazer mais esmiuçado isso com vocês, tá? Como é a primeira aula de física que vocês vão ter durante o ano, né? E principalmente o nono ano, ele não teve contato praticamente com a física ao longo do ensino fundamental. Então, eu vou fazer bem devagarzinho para ficar fácil para vocês, tá bom? Gente, dentro da mecânica, a gente vai estudar a cinemática. Como que vocês vão guardar a cinemática? Lembra de cinema? Vocês já devem ter visto que antigamente o cinema era aquelas películas que ficavam em movimento, rodando e passando a luz em várias partezinhas da película para poder projetar a imagem, né? Aquilo não estava em movimento, então pensem em cinemática como uma coisa que estuda o movimento, tá?
é a parte da mecânica que descreve o movimento. Gente, ela vai descrever, vai estudar o movimento, mas sem se preocupar com a causa, o que está gerando, o que está causando esse movimento. Ela vai estudar apenas o movimento, tá bom? Então, vai estudar a posição, a velocidade, a aceleração, porém, sem estudar a causa, a origem, tá ok? Aí, quem estuda a causa, a origem, já é um outro ramo, tá ok? Quais são os conceitos básicos, gente, que a gente precisa ter para a gente estudar um pouquinho sobre cinemática? A gente vai aprender sobre ponto material, sobre referencial, movimento e repouso e trajetória, tá? O que é o ponto material, gente? Ponto material, como na cinemática eu vou estudar o movimento de várias coisas, inclusive dos corpos celestes, eu preciso falar de uma forma mais fácil. Então, independente do tamanho do objeto, independente se é um corpo celeste, independente do que eu esteja falando, independente do tamanho disso, eu vou chamar como ponto material, tá? Então, as dimensões desse ponto material não vão importar. Por que não vão importar, gente? Porque lembra que eu não vou falar sobre a origem, sobre a causa do movimento, eu só vou estudar o movimento. Como eu só vou estudar o movimento, me interessa o tamanho, a dimensão disso, desse objeto, desse corpo celeste que eu estiver estudando, tá bom? Gente, por exemplo, o que eu posso exemplificar como ponto material para vocês? Para vocês entenderem o porquê que tanto faz a dimensão dele, mesmo assim eu vou chamar de ponto, tá? Se eu pego uma carreta, tá? Uma carreta enorme, enorme, enorme mesmo, e ela tá saindo do Rio de Janeiro em direção a São Paulo, tá? Ou de São Paulo para o Rio, Rio, São Paulo, tanto faz. Ela tá saindo de uma cidade indo para outra cidade. Quando eu vou estudar isso, vai interessar o tamanho dessa carreta? Se eu for falar sobre a velocidade média dessa carreta? Sobre o tempo que ela levou para percorrer esse caminho? O tamanho dela vai influenciar? Não. Por isso que a gente vai considerar como ponto material, independente dela ser grande ou dela ser pequena, tá? Se eu pego dois veículos de tamanho completamente diferente, se eu pego uma carreta e uma moto, se eles forem na mesma velocidade, se eles forem, sei lá, 100 km por hora, eles vão levar exatamente o mesmo tempo para percorrer Rio e São Paulo, né? Pouquíssimas variáveis ali, pode ser que eles peguem um pouco de trânsito, mas vamos supor que eles consigam ficar o tempo inteiro em 100 km por hora, sem obstáculos, sem parar para pedágio, sem parar para nada. O que vai acontecer? Eles vão levar exatamente o mesmo tempo, né? Independente de ser uma moto ou uma carreta. Uma moto que é menor, uma carreta que é maior. Por isso que a gente vai denominar como ponto material, tá ok? Eu preciso também saber, gente, o que é referencial. O referencial é aquilo que eu vou tomar como referência para eu poder falar sobre o meu movimento, tá? O movimento, gente, ele vai ser relativo. Ele pode estar ocorrendo ou não de acordo com o meu referencial, tá? Então, por exemplo, se eu tô dentro de um carro, tá? E eu tô olhando pela janela. Se eu tô olhando pela janela e o carro está em movimento, eu tô olhando, vamos supor, os postes na rua. Os postes não estão com a sensação de que eles estão passando por mim conforme o carro vai para frente? Não parece que os postes estão indo para trás? Então, se o meu referencial é o poste, eu estou em movimento, tá? Agora, se eu utilizar como referencial uma pessoa que está dentro do carro ao meu lado, essa pessoa está se movendo, está aumentando a distância em relação a mim ou diminuindo a distância em relação a mim? Não, a pessoa continua sentada ali do meu lado. Então, a pessoa, se eu utilizar a pessoa como referencial, eu estou em movimento ou estou em repouso? Ela está em movimento ou ela está em repouso? A gente está aumentando ou diminuindo a distância entre nós? Não. Então, nós estamos em repouso, uma em relação à outra. Agora, se eu utilizar como referencial os postes, a parede das casas, aí eu estou em movimento, não é verdade? Então, o referencial é aquilo que eu vou tomar como ponto de referência para eu poder fazer essa análise, tá bom? Como eu acabei de falar, a questão do movimento e do repouso, gente, ela é uma coisa relativa, ela vai depender do meu referencial.
Se eu pegar um referencial que vai aumentar ou diminuir a distância em relação a mim, eu estou em movimento. Agora, se eu pegar um referencial que eu esteja parada, que eu não esteja vendo a diferença entre distância, eu vou considerar como estar em repouso, como se estivesse parado. Quem nunca já andou de ônibus e viu, né, os carros se movendo em diferentes velocidades, diferentes sentidos em relação ao ônibus? Então, se eu for pegar os carros como referencial, eu estou em movimento quando o ônibus está em movimento, não é verdade? Ou se o ônibus estiver estacionado e passar um carro ao meu lado, apesar do ônibus estar estacionado, não está aumentando ou diminuindo a distância, gente? Se está aumentando ou diminuindo essa distância, eu vou considerar que ele está em movimento. Se eu tenho esse meu ônibus estacionado e eu estou observando o poste do lado do meu ônibus, o poste está aumentando ou diminuindo a distância? Não. Então, o poste está em repouso. Agora, a partir do momento que o ônibus começar a andar, não vai distanciar o poste do ônibus? Então, eu vou considerar como movimento. Então, gente, em física, movimento e repouso vai depender do meu referencial, tá? E a trajetória, gente? O que é a trajetória que eu falei, que é um conceito muito importante para a gente estudar a cinemática? A trajetória é o caminho que o meu corpo percorreu em relação a um referencial. Ah, saiu de São Paulo e foi para o Rio de Janeiro. Então, qual foi a minha trajetória? Esse percurso, tá? Lembrando, gente, que tudo isso vai depender do meu referencial, vai depender do movimento, né? Se eu pegar uma aeronave, eu tô lá em cima da aeronave e eu deixei cair, deixei cair alguma coisa, um objeto, uma mala, de lá de dentro dessa aeronave. Se eu tô lá em cima observando, eu vou ver um tipo de trajetória. Agora, quem está lá embaixo observando a aeronave passando e o objeto caindo, vai ser diferente a trajetória, não vai? Porque os pontos que estão sendo observados são diferentes, tá? Então, eu coloquei uma imagem e eu vou mostrar para vocês. Olha essa imagem aí. Quem está em cima da aeronave, gente, vai ver a mala que eu deixei cair, a bomba, enfim, sei lá o que eu deixei cair, em linha reta, cair em linha reta. Agora, quem está lá embaixo do solo observando, a aeronave fez isso aqui e ele fez esse movimento. Então, em um, a trajetória foi retilínea. Para quem estava lá em cima da aeronave, a trajetória foi retilínea. Agora, para quem estava no solo observando, a trajetória foi curvilínea. Tá ok? Então, gente, eu vou ter dois tipos de trajetória. Eu vou ter a trajetória retilínea e a trajetória curvilínea. A trajetória curvilínea, gente, ela tem vários tipos: circular, parabólica, elíptica, hiperbólica, tá? E a trajetória retilínea é uma linha reta, tá ok? Eu coloquei essa imagem para vocês verem a diferença entre os tipos de trajetória curvilínea, tá? Pessoal, hoje a aula foi mais rápida, porque eu sei que são conceitos novos para vocês, são conceitos diferentes, tá? Eu quero que vocês assistam essa aula pelo menos umas 2, 3 vezes, para vocês conseguirem absorver esses conceitos novos, conceitos que provavelmente vocês nunca viram, tá? Então, eu quero que vocês reassistam a aula e tentem guardar essas palavrinhas novas que eu introduzi para vocês. Quais são, gente, essas palavrinhas? Movimento, repouso, referencial, trajetória e ponto material. Tá ok? Porque eu vou falar muito dessas 4 palavrinhas de agora em diante. Eu preciso que vocês estejam com elas fixadas na cabecinha de vocês. Tá ok? Gente, estou com muita saudade. Vou fazer uma observação mais pessoal aqui. A gente sabe que o nono ano é um momento muito importante da vida de vocês. E eu tô triste por vocês, né? Por vocês estarem sendo privados dessa convivência na escola, no último ano de vocês. E eu espero que a gente tente amenizar um pouco disso através das videoaulas, tá bom? Beijo grande, até a próxima, pessoal!